Evelyn Castro! Isso aqui tá pra vir aqui no programa desde a primeira temporada. E aí eu peço, me conta uma história. Só história ruim. Impressionante. Exigente é você. Nossa, mas é lógico que eu sou exigente. Ah, gente. Porque eu sei do teu potencial e sei que tu tem que brilhar aqui. Ela manda umas histórias. Ah, não, eu tava um dia andando, tropecei. Foi nós isso. Só história horrível. Dá Parece vontade... que a que ela vai contar hoje, ela inventou, inclusive. É pra ficar possível. boa. Não tem, não. É super possível. Dá vontade de fazer um programa só com as histórias horríveis da Evelyn. Pra daí o pessoal de casa assistir a boa e falar, Evelyn, o Fábio tinha razão. Eu vim pra cá pra ser humilhada mesmo. E aí ela ficou tão mal de não ter história que a história dela é da morte do pai. É real. É Olha mesmo? olha que barra Não. pesada. Pararam de rir, né? É. E agora aqui na minha cara aqui. Não, é real, é real. Bom, antes de falar do dia do intercâmbio do casal, tá assim pra mim, ó. É real. Mas Legal. assim, tem tudo a ver com ele também. Eu tenho que falar sobre essa pessoa, seu Ícaro, que era uma figura. Era um cara, assim, que se ele chegasse aqui, ele falou, tem uma história. Ele ia ter muita história. Ele ia ficar aqui, ele ia acabar com os convidados, ele ia falar todas as histórias. Dá uma canja aqui, eu vou dar uma canja, eu tenho uma música. E ele... Vou fazer uma peça aqui, eu faço a peça. Ele era de figuração do Jô Soares. Não. É sério. Do programa do Jô lá. É sério, cara. E ele tinha muito orgulho em falar isso. Ele parecia o Eliezer Mota. Sei. E as pessoas paravam ele e falavam, você parece o Eliezer Mota. Ele falava, parece o Eliezer Mota. Você fosse o Eliezer Mota. Ele fingia que era o Eliezer Mota. Fingia. Quando eu conheci o Eliezer pra trabalhar com o Eliezer, eu falei, Eliezer, eu tô emocionada porque eu preciso falar uma coisa pra você. O meu pai se passou por você várias vezes. Ô, louco. Já comeu tanta gente assim, né? Porra, aí é chato porque sortudo, é complicado. Mas enfim, por conta desse jeitinho fofo do meu pai, que foi uma figura, bebia pra caramba, fazia, acontecia, né? Tive um probleminha familiar, meus pais se separaram e bota aí 14 anos que a gente ficou sem se falar. A gente brigou, eu tinha 18, foram 14 anos sem saber notícia, nada. Do seu pai? É. E aí, Morando no Rio mesmo? morando no Rio mesmo. Assim, eu achava até que não mais, eu tinha pavor de descobrir alguma coisa. Meu pai era terrível mesmo. Assim, ele era uma pessoa. E, ao mesmo tempo que ele era aqui, ó, ele aprontava muitas coisas. Eu tenho até um pouquinho de medo aqui. Não quer me dar uma coisinha que ele aprontou, só pra eu saber o que que é? Meu pai brigou com bandidos e tomou algumas facadas. Só pra. Uma coisa que eu fiquei sabendo. Interessante isso, hein? Uma coisa que eu fiquei sabendo. Gostei dele. Uma outra coisa que eu fiquei sabendo foi que ele bebeu muito, não sei o que, e dormiu numa praça próximo da minha casa. E ele ficou com muito medo de eu acordar e, enfim. Acho que eu tô falando um pouquinho demais aqui. Não. As histórias do pai estão Não, é ótimas. real. E o pai, tipo, dormiu ali e fizeram Dormiu na xixi praça. nele. Ele ficou Fizeram chateado. xixi nele? E aí ele falou, eu não vou mais deixar que ninguém faça xixi em mim. Ele deve estar bem feliz que eu tô contando Isso essa é uma história. regra que a gente tinha que ter na vida, não deixarem fazer xixi na Pois gente. é, que a pessoa bebeu, às vezes Depende tá só da hora. deitada ali, né? Não quer dizer que é um mendigo. Enfim, meu pai era E nem advogado. mendigo pode, é engraçado. Não Até esse pode comentário é bom de fazer eu isso, cortar não. fora. Corta fora. Não é questão disso. Eu falei isso. Não tem que fazer isso com ninguém. Pelo amor de Deus, não tem que fazer isso com ninguém. Ah. Mas assim, meu pai era advogado, enfim. Ficamos sem se falar por conta da vida, enfim, coisa de família. Reencontrei meu pai e tive 1 ano de contato com ele para descobrir, assim, quem era essa pessoa, né? O que aconteceu com a vida dela, se ele melhorou um pouquinho, se ele estava mais equilibrado e tal. E não. Ele continuava... 14 anos depois, você foi perdoar e você falou, não, ele é um merda 14 ainda. anos depois, assim, ele era um cara muito bom, isso eu tenho que dizer, assim, por mais que ele fosse, ele era muito da vida, sacou? Mas ele era bom. E aí descobri que meu pai cuidava de uma senhora que tinha tido um AVC, ele ia lá fazer almoço na casa dela, morava em Paquetá, Seu pai morava em Paquetá. conhecia todo mundo em Paquetá, e quando me reencontrou, passava comigo em Paquetá, assim, aqui, ó, a dona das dívidas aqui! Eu tenho até um pouquinho de medo de estar aqui agora, de falando, mas... E aí... Meu pai ficou doente nesse período de 1 ano, me cobrou um neto. Cara, tu trabalha muito, você tem que me dar um neto, me dar um neto, me dar um neto. Enfim, nos reencontramos, conversamos e mesmo assim, tudo foi uma surpresa pra mim. Meu pai faleceu e eu tive que, a primeira vez, resolver o enterro. Eu odeio isso, assim, nunca fiz isso. Eu acho que tem gente que gosta de enterro. Eu acho que ninguém ama Gosta. organizar enterro. Gosta. Exato. Ir em enterro eu Conheço gosto, gente mas aqui que- organizar, deixa eu escolher Conheço se gente você... que gosta. Tem um gozo nisso, eu conheço gente que gosta. É. Tá, eu não. Fui lá resolver tudo. Mas ele morreu de facadas, de bandidos? Não, né? Meu pai morreu de assim... Morreu. Morreu. Tá vida, tá bom. Ele teve um câncer de próstata e não quis cuidar. tá pesando quis pra viver, caramba. pesei. E vamos seguir. E aí, faleceu. E aí, vai chorar muito. Fui resolver tudo e tal, chegou o dia do enterro. Eu tenho uma devoção, você sabe disso, né? Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Eu preciso falar disso porque tem a ver com todo o contexto da história.
Eu sou devota de Maria, nem gosto mais da palavra devoção, mas eu sou muito fã de Maria. E de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma questão lá no México, é uma aparição que ela fez para um índio. E eu pedi para ela que naquele dia ela me desse muita força e que ela estivesse comigo lá e que ela me desse um sinal daquilo ali, porque eu estava sozinha e meus amigos. Era meu pai, tinha uns amigos dele que foram chegando no enterro. Os amigos que mijaram nele, não? Não, talvez possa ter ido, eu não sei, mas pode ser. E aí eu tô lá no enterro, tô resolvendo as coisas todas e começa a chegar gente. Chegou uma senhora na cadeira de roda. Ah, essa aqui é a senhora que seu pai ajudava e tal. Eu falei, poxa, que legal e tal. De repente chega um pastor de uma igreja evangélica. Olha, seu pai fazia estudo bíblico. Meu pai era da Umbanda. Ué? Não tá casando. Não, seu pai fazia estudo bíblico. O seu pai pregou. Pregou? Eu falei, meu pai pregou. Legal, senhor, fica à vontade. Eu posso dar umas palavras? Pode, senhor, sem problema nenhum. Fica à vontade e tal. Chega uma menina, conheço seu pai, chorando muito. Falei, entendi. Chega uma outra. Aí chega uma outra. Poxa, Ícaro, não sei o quê. Entendi de novo. Começou a ter um clima estranho. Falei, beleza, eu focada ali no enterro e tal. E eu tenho uma amiga, Claudinha, muito íntima minha, que ela ficava o tempo inteiro, você tá bem? Você tá bem? Porque eu já tava grávida, não deu tempo do meu pai saber e tal, mas eu tava de meses. E ela falava assim, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tô bem, tá tudo certo, tudo bem, tá tudo certo. E nisso chegando gente, eu falei, eu tô muito assustada, quem vai chegar aqui? Tá chegando daqui a pouco. Eu tenho muito medo de quem vai chegar aqui. Meu pai ajudava muitos menores infratores, é sério isso. Ele era advogado e ele fez parte de uma instituição. Seu pai é uma montanha-russa de Cara, eu tô te falando, né? A gente fala assim, que cara legal, daqui a pouco, que coisa estranha, depois que cara excelente. Cara, eu já tava tão assim, chegando coisas, notícias e tal, que eu falei, o que vai chegar aqui, cara? Minha amiga, calma, fica calma. E eu percebia que neste local, toda vez que saía o enterro, o coveiro ia lá e blim, 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 blim. Batia um sininho. Batia um sininho e saiu o cortejo e tal. Eu acho que é o pior momento, é cortejo. Vamos sair, senhora. Eu falei, não, o nome dele é Ícaro. Se eu ver Ícaro, aí fui lá ver, mudou. Vamos sair com cortejo. Meu pai não vai ter sino? Não bateram sino. Por que ele vai ter sino, meu pai? Meu pai vai ter sino. Ah, mas que vai ter sino. Eu tinha que correr, era tipo um coretinho, que ficava o sininho num coretinho fechado, que só eles abriam uma portinha pra ir lá e... Eu pulei o coreto e todo mundo, Evelyn, pelo amor de Deus, você tá grávida. Eu vou pular o coreto e eu vou bater o sino. Saí correndo, e um monte de enterro aqui, ó, do lado aqui também acontecendo. Pulei o coreto e era difícil, tá? Não era fácil. Tinha todo um negócio que tinha que subir, e eu quase caía de volta num lugarzinho assim, caí, tipo, quase fiz aquela coisa assim, ó, ufa. E bem. Bati muito, mas assim, com muita emoção. É meu pai! É, viva, você viveu! Quando eu olho pra trás, sem brincadeira, eu vou contar baixo aqui, eu não tô exagerando. Eu acho que tinha uns 20 coveiros assim, ó. Por quê? Aí essa minha amiga já tava assim, Evelyn, desce daí, por favor. E querendo rir. E o pessoal no meu enterro já rindo muito. O enterro do meu pai virou uma risadaria. Eu falei, meu pai não vai ter solenidade, não vai ter homenagem, só as pessoas que estão aqui vão ter homenagem. Por que meu pai não vai ter homenagem? Senhora, isso aí é pra chamar a gente, pra enterrar. O coveiro já tá lá. A senhora precisa de mais gente pra enterrar? Ah, era um sino pra chamar coveiro. Aí eu fiquei... Eu era o Quasimodo, quase. Quase saí correndo aqui. Muita. E um deles ainda ficou reclamando aqui, tipo... É, porque eles saíram, eles ouviram isso. Eles acharam que aconteceu uma chacina no Rio de Janeiro. Aconteceu! Todos os coveiros Vamos enterrar todo mundo. Vem, tá tocando sino. Chega lá, tem uma maluca, o King Kong em cima do Empire State Building, batendo sino. Era eu batendo, desci. Aí tem a parte do o outro coveiro que tava no cachorro já pra levar, que ele tava aqui meio assim, ó. Sabe aquele risinho aqui? Tipo, eu não posso rir, eu tô no enterro, mas ela tá muito engraçada. E ele fazia assim... Fui andando do ladinho dele, já não queria mais falar com ninguém. Minha amiga rindo, ela falou, desculpa, eu tô rindo. Falei, Rica, ria, a gente tem que rir. E esse coveiro assim, a senhora é engraçada, né? Legal. Ó, se a senhora quiser fazer um negocinho aí depois,
Eu faço. Que é negócio depois? Cuidado do túmulo, né? Eu falei, o senhor tá me vendendo coisa aqui. Eu tô enterrando o meu pai, pode não parecer, tá todo mundo rindo. Tá um clima muito gostoso, mas meu pai morreu. Ele tava te oferecendo um esqueminha de cuidação de cuidação do lugar. Ele só me desculpe e tal. Eu falei, não, tranquilo. E a gente foi conversando, e eu fui conversando com aquele cara, eu fui rindo, e aquilo foi transformando. Eu sei que foi uma galera, eu fazia o musical do Tim Maia na época. Essa galera foi pro enterro do meu pai. E meu pai era louco no Tim Maia. A gente cantou Primavera lá. Ah, que lindo. Muito alto. Uau! Abriram vozes e alto. E era uma galera incrível. Vieram pessoas de outros enterros, assim. Era o Lollapalooza do Caju. Chegando aqui, Tim Maia vindo lá no fundo, da rua, tô vendo. É primavera! Aí entrou um Te amo! Todo mundo chegando aqui, eu emocionadíssima, mas eu não tinha chorado ainda. Eu tava num estado, sei lá. Mas ninguém tava chorando, tá passando um rapaz do isopor, Lindo. latão é 5, latão é 5! É o show do Tim Maia. Aí, beleza, enterrou, continuamos cantando, todo mundo meio que assim, pô, ela tá grávida, ela não fez nada. Todo mundo saiu, eu falei, não, vou ficar aqui mais um tempinho e tal. O coveiro ainda continuou. Ó, depois... Dá aquela... Aqui, ó, isso aqui é muito bom. Dá aquela moral. Aquela moral. Tá, me dá teu número, cara. Peguei o número dele. Pegou o número dele? Peguei, cara, né? você tava muito controlado. Tá, qual é o teu nome? Não, qualquer coisa tu fala com um índio. Foi o sinal que eu pedi, cara. De Nossa Senhora, assim, sabe? Foi tão feliz, foi tão... ele era o índio. Ali eu me acabei de chorar, me ajoelhei ali, aí me largaram lá, acho que falaram assim, deixa ela lá, senão ela vai abrir túmulo, vai... Porra, ela... E ali Que foi. bonitinho isso. Foi bonitinho, bonitinho. E o índio cuidou do seu... Cuidou. Cuidou do seu pai um tempo? Cuidou, aí não, imagina, não cuidou, ele ia estar lá. Não sabe. Ouviram Tim Maia, tipo...